Boa noite, minhas borboletas lindas. Para quem não me conhece, meu nome é doutora Marli Copelli. Sou psicoterapeuta, biomédica e terapeuta de práticas integrativas. Sou responsável pelo programa Borbolete e Saia do Casulo. Boa noite, Rosana. Tenho um grupo de mútua ajuda gratuito. O link está aqui na minha bio. Vocês podem estar entrando no grupo gratuitamente. E hoje nós vamos falar sobre tristeza. Boa noite, Rosiane. Vamos chamando as pessoas para a live, vai mandando aviãozinho aí pro pessoal, para que todo mundo possa assistir. E uma pergunta que eu faço a vocês: vocês se sentem tristes? Vai colocando aí na bio, aí nos comentários, se vocês se sentem tristes. Como eu sempre falo, Maia e Moana sempre passando por aqui, que gostam de participar das lives. Estão falando, meninas, vocês se sentem tristes? Hoje a gente vai falar sobre a tristeza, que na escala de Hawkins ela vibra em 75 Hz. Rosiane falando que não sempre. Isso é normal. Sentir uma tristezinha ou outra é normal. A gente não pode deixar que isso vire uma patologia. Boa noite, Ana. Vamos chamando as pessoas para entrar na live, meninas, que hoje o conteúdo será muito bom. Falem para mim, vocês se sentem tristes? Vão escrevendo aí. E vão mandando aviãozinho para as amigas, para elas entrarem aqui na live também. Vamos, meninas. Ana, Rosana, vocês se sentem tristes? Cíntia, você se sente triste? Boa noite, Cíntia. A tristeza, como eu disse, é uma emoção que afeta todos os seres humanos e se caracteriza pela falta de alegria, a falta de ânimo, a falta de disposição, uma insatisfação com a vida em geral, tá? Como eu falei, todos os seres humanos ficam ou já ficaram tristes por algum momento nas suas vidas, mas tem que ser uma tristeza passageira, porque a tristeza patológica pode gerar depressão e outras doenças psicológicas e físicas. Ana tá falando que tem dias que eu fico bem nostálgica, mas agora consigo tirar de letra a minha tristeza. Muito bom. E a Rosana falou que de vez em quando fica triste. Normal. É como eu sempre digo para vocês. Só por hoje. Amanhã a gente tenta de novo. E nisso a gente vai seguindo a nossa vida. Tudo normal. Procuro
outra coisa para fazer, chamo alguém para conversar, leio um salmo, repito mantras, vou para o espelho. É isso mesmo. Que a gente tem que buscar subterfúgios para nós sairmos daquele processo. Porque não adianta a gente ficar pensando, senão a gente vai remoendo aquela tristeza. Quando a gente vê, a gente entrou numa depressão grande e para sair é pior. Boa noite, Valéria, minha amiga. Você se sente triste, Valéria? Me responda. A tristeza, boa noite, Flor. A tristeza, pela medicina tradicional chinesa, ela é uma emoção que, quando em excesso, ela prejudica a energia do pulmão e do intestino grosso. E o pulmão e o intestino grosso são responsáveis, fazem parte do reino do metal. A tristeza, quando ela é passageira, ela nos ajuda a refletir sobre o nosso cotidiano, mas quando há situações de grande tristeza ou melancolia nos atingem, o funcionamento do pulmão e do intestino grosso podem ser comprometidos, provocando alterações respiratórias, como bronquite, pneumonia, rinite, sinusite, asma, falta de ar. Também pode gerar problemas de pele, como vitiligo, melasmas, dermatites. Há uma queda da imunidade, deixando todo o organismo propício a infecções. Ana falou aqui que antes ficava triste, começava a chorar e ficava remoendo o passado. Hoje em dia, não mais. Tiro de letra. Real. Que bom. É bom que você já está... já tem um aprendizado. Valéria falou que está feliz. Que bom. É muito bom estar feliz. E a tristeza também, meninas, gera alterações hormonais, como a diminuição da dopamina, que é o hormônio responsável pelo autocontrole. Quando você tem baixa da dopamina, causa crises de choro, vontade de se isolar, a vitimização. Boa noite, Andresa. E essa vitimização faz com que você piore essa tristeza cada dia mais. Baixa também a serotonina, que é responsável pelo bem-estar. E essa baixa causa desconforto, que muitas vezes a pessoa não consegue explicar. Você sente uma tristeza tão profunda que isso vai acometendo o seu organismo de uma forma que você não consegue explicar o que você sente. Você só se sente mal, sente dor, e as dores muitas vezes não têm motivo aparente, como fibromialgia, que acomete 90% das mulheres, né? E só 10% de homens. É como se fosse a alma pedindo socorro. O seu organismo já tentou se reequilibrar e não consegue. Há um aumento da noradrenalina e da adrenalina, que é o hormônio responsável pela fuga e pelo excesso de medo. Quando a gente passa uma situação de muito medo, a gente libera no nosso organismo adrenalina e noradrenalina, fazendo com que a pessoa crie um mecanismo de autodefesa excessiva, e a vitimização, como eu falei anteriormente.
A gente se vitimiza porque a gente se sente que a gente tem que se defender o tempo todo. Porque a gente fica com medo de ser atacada a qualquer momento. Baixas endorfinas, que é o hormônio que dá alegria. Baixa ocitocina, que é o hormônio do amor. Por isso que eu falo tanto com vocês. O primeiro amor é o auto-amor. Se vocês não se amarem, vocês não entrarem nessa vibração de se amar, ninguém vai te amar. Então, a gente é o reflexo de tudo que está ao nosso redor. Então, se a gente não gosta do que está acontecendo nas nossas vidas, a gente tem que verificar as energias que nós estamos emitindo. Porque, como eu sempre falo para vocês, tudo é vibração. Um pensamento é vibração, uma palavra é vibração. Então, em que você está vibrando? Em quantos hertz você está vibrando? Se você não está gostando de tudo que está acontecendo ao seu redor, comece a mudar o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, para que essas vibrações melhorem. Quando a gente chega num estado de tristeza profunda, é que a gente se afastou da nossa essência primordial. O que seria, Marli, a essência primordial? É a essência da gente, o nosso eu interior. Quem realmente nós somos. A essência que veio no dia do nosso nascimento. Só que devido aos significados que nós damos aos fatos que ocorrem na nossa vida, nós vamos nos perdermos de nós mesmas. Porque a gente quer agradar um e o outro, agradar a sociedade, agradar a mãe, pai, marido, filho. A gente não sabe dizer não para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente vai se perdendo de nós mesmos. E isso vai trazendo uma tristeza profunda. E quando a gente tem essa tristeza, é o nosso próprio corpo indicando que tem alguma coisa errada. Que a gente tem que fazer algo para a gente retornar à nossa essência. Como eu sempre pergunto a vocês, me respondam. Hoje vocês têm a vida que vocês sonhavam quando vocês eram adolescentes? Respondam para mim. Vocês têm a vida que vocês sonhavam quando eram adolescentes? Me respondam. Vocês estão aí, gente? Vocês estão tão quietinhas? Vocês estão me ouvindo? A internet está funcionando direito? Me deem um feedback para eu saber se está funcionando tudo direitinho. E me respondam. Vocês hoje têm a vida que vocês sonhavam na sua adolescência? Meninas, vocês estão aí? A conexão de vocês caiu. E respondam, meninas. Vocês têm a vida que vocês pensavam que iriam ter quando eram adolescentes? Já que ninguém responde, eu vou prosseguir.
A psicologia positiva, a física quântica, a neurociência, a epigenética, que é um braço da genética, que eu sempre falo com vocês, que diz que, inclusive, o comportamento e os sentimentos da nossa ancestralidade vêm descritos no nosso DNA e interferem na nossa vida. Não é só com doenças, como se pensava antigamente a genética, mas também comportamentos. Então, muitas vezes você acha que a sua vida tá igual à vida da sua mãe, que nem a vida da sua avó, e é verdade, porque a gente repete padrões. Então, a gente tem que mudar esses padrões. Então, a gente só muda esses padrões quando a gente se conscientiza do que a gente realmente sente, do que está causando aquele sofrimento, aquela tristeza. E a Ayurveda também fala a mesma coisa, que é a medicina indiana, chamada também ciência da vida. Todas essas ciências, elas apontam para a mesma verdade. A sua mente, ela não distingue entre realidade e pensamento. Se você deseja sair desse processo, você deve mudar, primeiramente, os seus pensamentos, praticar exercício físico, que vai liberar endorfinas, que vai dar mais alegria a você. Praticar o autoamor, que vai liberar ocitocina no seu organismo, fazendo com que você cada dia se ame mais ainda. Ocitocina também é muito legal, porque ela é liberada também no abraço. Então, quando você se sentir triste, se abrace, pede o abraço de um amigo, que isso é muito bom e vai fazer muito bem a vocês. Ouvir músicas que elevem a sua vibração, cante alto, isso vai fazer muito bem a vocês. O principal, parar de reclamar. Como eu falo diversas vezes e sou repetitiva, o ato de reclamar é clamar pela situação ruim repetidamente. Toda vez que você reclama, você está clamando ao universo pelaquela energia que você está jogando. Então, parem de reclamar. Criar o hábito de agradecer por tudo, tanto as coisas boas, quanto as coisas que nós julgamos ruim, mas tenha certeza que tudo é bom. Tudo é bom. Tinha travado aqui os meus comentários, por isso que eu não estava vendo. Vou voltar aqui. Boa noite, Gladys. Boa noite, doutor Ricardo. Ana tá aqui, sim. Maia passeando como sempre, gente, não adianta. Ana, faz parte. Eu sei que você está trabalhando, mas sempre que você pode, você está por aqui. Ana diz que ainda não tem a vida que quero. Valéria falou que está trabalhando nisso. Minha mãe, Dona Marli, eu tenho tudo que Deus me deu.
Valéria, a tristeza é um sentimento certo, mas pode ter infarto. Sim, tanto o excesso de tristeza como o excesso de alegria pode desencadear o infarto e o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, tanto o infarto quanto o AVC. Ana falou que vai começar hoje começou o funcional, vai fazer segunda e sexta. Está de parabéns, Ana. Ana adora cantar. Ana parou de reclamar, começou a agradecer mais. Eu já acordo. A Rosana já falou que acorda agradecendo, isso mesmo. Boa noite, Isabela. Então, agradecer por tudo, porque tudo que acontece na nossa vida, gente, é bom. Eu sei que a gente sofre por certas situações. Eu posso falar de carteirinha, porque eu já tive depressão. Eu achava que nada tinha solução na minha vida. Que, inclusive, eu sofri com uma tendinite durante alguns anos. E, inclusive, o médico me mandou para um hematologista porque ele achou que eu estava com leucemia. Porque nenhum tratamento estava fazendo efeito, eu continuava com dores. Começou no punho, né? Foi pro cotovelo, o cotovelo subiu pro ombro e só piorava, passou pro outro braço e só foi piorando, 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 piorando. A tristeza para medicina, a Valéria está falando aqui, se a tristeza é um elemento água, é uma ação que vem do feminino lá do mãe. Para a medicina tradicional chinesa, ela vem do reino do metal, tá? Se ela vem do lado da mãe, isso daí eu tenho que estar pesquisando um pouquinho mais, minha amiga. Porque a tristeza tem vários fatores. O que eu entendo é que há uma desconexão realmente com o seu eu. Quando a gente começa a querer agradar todo mundo e desagrada a nós mesmas. Porque a mulher é muito cobrada pela sociedade, né? É cobrada pela religião. E a gente tenta de uma forma agradar todo mundo e no final quem não é agradada somos nós. E isso gera uma tristeza. Fora que assim, a mulher em si já é bem diferente o organismo do homem, né? Porque a gente fica sob efeito hormonal durante 21 dias no mês. A gente só fica livre dos hormônios em torno de 10 dias, 8 a 10 dias. O resto do mês é hormônio subindo, é hormônio descendo. E isso causa realmente, como eu disse, a baixa de um hormônio, a subida de um outro, gera também quimicamente a explosão de sentimentos. Então, pode ser que um dia você esteja mais triste, outro dia você esteja mais alegre, mas isso é normal. A tristeza, ela só é patológica quando você tem um excesso de tristeza. Aí começa a afetar o seu organismo como um todo, né? Então, voltando, criar hábito de agradecer, falar as afirmações positivas, a meditação
ajuda muito. Maia hoje quer ficar desfilando em frente à câmera, gente. E se conectar com o seu eu interior. É como eu já falei anteriormente. A gente fica triste porque a gente esquece quem a gente era. A gente se desconecta. Essa desconexão que causa essa tristeza. Porque o corpo humano é uma máquina perfeita. Ela se autorregula de acordo com os nossos pensamentos. Então a gente tem que ter uma mente forte, treinando o nosso cérebro para que nós possamos controlar o nosso mental e não ser controlado pelas nossas emoções. Porque se deixar, a nossa mente que vai controlar o nosso corpo. E as nossas emoções que vão gerir a nossa vida. Mas imagina, a gente está vivendo um momento de total descontrole emocional. Vocês podem ver pelo aumento da violência. Porque quando você tem uma inteligência emocional, você não deixa que o outro afete a sua vida. A reprogramação mental pode ser feita através de músicas, de palavras de afirmação. A Maia tá mandando uma lambejoca para você também, Valéria. Palavras de afirmação, o exercício do espelho que eu bato a beça para vocês fazerem. Vocês falarem eu te amo para vocês mesmas. Vocês se olharem no espelho e falar que vocês estão lindas. Eu gosto muito de escutar as músicas do Melim. Não sei se vocês conhecem. Tem uma música que diz: se você não souber o que pedir, peça felicidade. Então, a gente tem que sempre falar, estar envolto em coisas positivas. Ana está falando: quando minha casa estiver pronta, farei um espelho gigante na sala, e um no banheiro e um no quarto. Nunca mais vou parar de me olhar no espelho. É isso mesmo. É se olhar, gente. Todas nós, eu falo que todas nós temos nossa beleza. Não existe padrões de beleza. A sociedade quer nos impor um padrão de beleza. Existem corpos gordos como o meu, existem corpos magros, existem corpos medianos, mas todos os corpos são lindos. E a gente tem que saber amar nossos corpos. Hoje eu penso mais na minha saúde, porque hoje eu me amo mais. Eu comecei a fazer exercícios para recuperar a minha saúde, porque durante muito tempo eu não me amei. Eu cheguei a 160 quilos, já perdi 50. Boa noite, Simone. Estou em busca de perder mais 45 quilos. Ah, Marli, por que isso? É por causa da minha saúde, gente. Eu sou diabética, eu sou hipertensa. Então, se eu diminuir o peso, minha diabetes já está melhorando. A minha hipertensão também está controlada. Então, eu busco hoje saúde. E é o que a gente deve procurar. É um equilíbrio entre o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo físico. Se vocês não tiverem essa tríade em harmonia, você não vai ter saúde, porque uma interliga a outra. A Ana tá falando: eu sou linda do jeito que eu sou. É isso mesmo, desse jeito. Então, porque a gente tem que procurar a nossa autovalorização. Porque quando a gente se valoriza,
Ninguém desvaloriza a gente. A gente não se vitimiza, porque a gente sabe o nosso valor. Então, quando alguém falar com a gente, você é isso, você é aquilo, se você acha isso, é problema seu, não meu. Que isso, sou nada. Valéria tá falando que eu sou uma inspiração. Não, gente, só tento fazer o melhor. Se todos nós tivéssemos empatia um com o outro, a gente viveria muito melhor. Como eu estava falando, a falta de inteligência emocional que causa violência. Violência no trânsito, assalto, corrupção. São todos derivados de não termos uma inteligência emocional. A gente não é ensinado. Ana falou que aprendeu comigo sempre me permitir me amar. Com certeza. Então, se vocês tiverem inteligência emocional, a pessoa vai querer puxar briga com você e você não vai brigar. A pessoa vai tentar te ofender, mas a ofensa não vai lhe afetar. Por quê? Nós sabemos quem nós somos. Independente, a pessoa pode falar o que quiser de você. Você sabendo quem você é, ninguém vai te afetar. Então você vai... essa tristeza não vai ser instalada em você. E você vai aumentar cada vez mais a sua vibração em hertz. E você vai ter uma vida plena, porque eu falo que nós fomos criadas para sermos prósperas, termos saúde e sermos felizes. Se nós não temos prosperidade, se nós não temos saúde e se nós somos infelizes, quem está errando é a gente. Ninguém é capaz de mudar ninguém. Ninguém é capaz de nos dar felicidade. Ninguém é capaz de nos dar o amor que nos falta. É o que eu falo para vocês. Ter um relacionamento é maravilhoso. Mas desde que esse relacionamento não seja pautado na dependência emocional. Nós somos seres inteiros que queremos alguém para complementar a nossa caminhada, mas não superar vazio que temos dentro de nós. Não me canso de agradecer, a Ana está falando, não me canso de agradecer a minha amiga Beth, e ela não está aqui hoje, por me ouvir no momento de perda e tristeza, e me ouviu e me apresentou a doutora Marli. Aqui estou eu, vivendo um dia de cada vez, me amando a cada dia mais, não permitindo que a tristeza volte. É isso mesmo, e Valéria falando. Então nós somos mestres de nós mesmos, sim. Nós somos mestres de nós mesmos, mestres da nossa vida. Nascemos sós e morreremos sós, como diz a Bíblia. Viemos do pó e ao pó retornaremos, sem nada que construímos aqui nessa terra. A única coisa que nós levamos é a nossa consciência e os sentimentos que nos ligam às pessoas. Porque quando a gente morre, a consciência não morre. O que morre é o corpo físico. Mas a consciência continua no universo. Então,
todos os sentimentos positivos e negativos nos acompanham no pós-morte e nos ligam às pessoas para o qual nós direcionamos esse sentimento. Se a gente tem sentimento de amor, esses laços de amor são eternos. Se nós temos laços de ódio, esse laço de ódio também é eterno enquanto você não libera o perdão. Ana, sim, regemos nossas vidas, só depende de nós mesmo para sermos felizes. Isso mesmo. A nossa felicidade não depende de nada e nem de ninguém. A tristeza pode estar presa ao nosso inconsciente. Sim. Porque o que acontece? Vou até além um pouquinho, meus amores. No nosso inconsciente, vem, como eu acabei de falar, a consciência é eterna. Mas quando nós nascemos, nós temos o véu do esquecimento, que a gente não lembra o que aconteceu em vidas passadas. Sei que algumas pessoas são de religiões diferentes e não acreditam nisso, mas isso não é só, vamos dizer, religião. A ciência já está comprovando também na eternidade da alma, que é a eternidade da consciência. Então, o que acontece? Nós vamos pensar no mental, mas o mental não físico, o mental etérico, que seria a consciência e o inconsciente. Primeiro, a gente tem o consciente individual e a gente tem um inconsciente coletivo. Posso continuar avançando, gente? A explicação vocês estão conseguindo acompanhar? Por quê? Tanto que a mecânica quântica falou, o prêmio Nobel, se eu não me engano, foi em outubro do ano passado, fala o seguinte, que duas partículas, mesmo que separadas, elas continuam influenciando a outra partícula, a qual ela foi separada. Então, se nós pensarmos que nós somos uma partícula do eu sou superior, que uns chamam de Deus, outros chamam de Javé, de Jeová, de Obatalá, qual nome quer que você dê para o eu sou? O eu sou é a consciência máxima, que seria a consciência criadora de tudo que existe no universo. E nós somos fractais dele. Nós somos deuses. Na própria Bíblia diz, vós sois deuses. Então, nós temos o poder da autocura. E o que acontece com toda a humanidade influencia a nossa vida. Ah, Marli, você está me falando o que acontece lá na China? Me interfere aqui? Interfere. Que se nós somos um ponto dessa consciência superior, todos nós somos irmãos, vamos dizer assim, pois partimos do mesmo Criador. O que ocorre com meu irmão, eu sinto. Isso é ciência. A própria física, mecânica quântica falou isso.
Então, por que sofremos? Por que existe um sofrimento coletivo? Porque a gente não tem inteligência emocional. A gente não tem, muitas vezes, empatia. Aquela coisa. Quer saber se uma coisa é boa? Vê se você gostaria que fizessem aquela situação com você. Aí você, Marli, mas se fosse comigo eu não fazia. Então por que você faz com o outro? É lógico isso, gente. Isso não é balela. É aquela máxima. Não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Não existe 2 pesos e 2 medidas. Existe um peso e uma medida. 1 quilo vai ser 1 quilo, 1 metro vai ser 1 metro. Só que muita gente quer ser feliz em cima da infelicidade dos outros. Você vai conseguir ser feliz? Respondam para mim. A gente consegue ser feliz em cima da infelicidade do outro? Respondam, meninas. Rosiane falou, verdade. Então, a gente tem que ver, primeiramente, que eu falo para vocês sempre, ver primeiro o que está nos fazendo mal e aparar as arestas de tudo que está nos fazendo mal. Você está num relacionamento tóxico, você tem uma amizade tóxica, você vai se afastar daquelas pessoas. Rosiane está falando que eu passo por isso na minha família, da parte do meu esposo. Sim, porque as pessoas não têm, como eu disse, não têm inteligência emocional, não têm maturidade emocional. Aí a Valéria está falando, a minha felicidade interfere na felicidade do outro? Com certeza! Quando você está feliz e você entra num ambiente, mesmo que o ambiente esteja pesado, você consegue contaminar o ambiente com a felicidade. Você chega rindo, eu sou uma, né? Chego falando alto, a minha gargalhada dá para escutar lá da esquina. Eu sempre tento falar palavras positivas. E isso vai trazendo dentro de nós essa vibração de felicidade. Então, e a gente recebe, quanto mais felicidade a gente dá para as pessoas, mais felicidade a gente vai ter. É igual a bênção. Quando você fala assim, Deus te abençoe. Quem está sendo o primeiro abençoado? É você mesma. Tudo que você deseja para o outro, primeiramente vem para você. Tanto de negativo quanto de positivo. Por isso que eu sou repetitiva. Pense no que você fala, pense no que você deseja para o próximo, porque o mais próximo de você é você mesmo. Ana está falando, a nossa alegria contagia e por vezes pessoas negativas não se alegram com isso. Sim, a pior inveja, gente, é do nosso sorriso. As pessoas falam assim, as pessoas têm inveja de você. Aí você fala assim, gente, mas eu não tenho nada. Você tem uma coisa que pouca gente hoje tem.
Você tem um sorriso no rosto. Você não fica se lamentando. Tem gente que se lamenta o tempo inteiro, gente. Você para 2 minutos para conversar com alguém e as pessoas estão se lamentando. Em vez de estar sorrindo, em vez de estar bendizendo a vida. Eu, quando eu estou nesses momentos de introspecção, de tristeza, eu fico na minha. Eu não vou perturbar o juízo de ninguém. Porque ninguém tem culpa da minha tristezinha. Mas eu não deixo que essa tristeza se instale no meu coração. Eu fico triste, mas eu mudo essa vibração rápido para que isso não se instale. É que nem uma manchinha, vamos dizer, é que nem uma manchinha pequenininha. A tristeza começa assim. Se você alimenta essa tristeza, ela vai aumentando, vai aumentando. Quando você vê, já virou uma depressão. Então, o que a gente tem que fazer? É mudar a nossa consciência. É o que eu falo sempre para vocês. Por isso que eu bato sempre na tecla de vocês. Chego a ser chata lá no grupo. Vocês acham isso, você acha aquilo. Por isso que eu falo, as enquetes são importantes para vocês se conscientizarem. O meu bom dia não é só um bom dia, é uma mensagem para vocês se conscientizarem. Porque vocês só mudam quando vocês tomam consciência do que está te adoecendo. Porque os nossos pais, os nossos avós e nós mesmos temos tantas doenças. Porque nós não fomos criados com inteligência emocional. Nós não tínhamos noção que isso afeta o nosso dia a dia. Quanto tempo devemos mudar esse sentimento? Olha, tem uma mentora, que é a mentora do Divaldo Franco, que é a Joana de Ângeles, que fala em torno que a gente não deve vibrar numa vibração negativa por mais de 3 minutos. E eu aprendi com você, dona Valéria, que tem algumas vertentes que dizem até 7 minutos. Mas quanto menos a gente vibrar no negativo, melhor, gente. Porque essa emoção vai virar um sentimento, esse sentimento vai gerar mudança epigenética, que eu já expliquei para vocês hoje, no nosso organismo. E isso vai alterar o nosso DNA, vai gerar uma nova proteína, e essa nova proteína vai fazer uma função correta ou incorreta no nosso organismo, trazendo as doenças. Vocês querem ter saúde ou vocês querem ter doença? Tanto que vocês podem ver, a gente tem um pensamento muito errado aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente a gente pensa assim: velhice, todo velho tem doença. Mas se você for no Oriente, tem velhinho plantando arroz na China com 110 anos. Aqui no interior do país também, pessoas que vivem mais no interior, elas vivem muito. Um dia desse eu vi uma senhorinha de 105 anos trabalhando com cerâmica, fazendo jarros, panelas de cerâmica. Mas por quê? Provavelmente ela vive a vida cantando, ela vive a vida feliz, ela tem uma vida humilde, mas uma vida feliz. Continuo batendo na tecla de vocês: dinheiro não traz felicidade. Se trouxesse felicidade, não tinham tantos milionários e bilionários
entrando em depressão. Dinheiro traz momentos alegres. O que traz felicidade é você estar alinhada com seus sentimentos, alinhado com seus chakras, cada chakra irrigando o devido órgão, sem um chakra interferir no outro chakra, porque quando também um chakra é mais dominante que o outro, também pode gerar doença, e isso também tem relação com os sentimentos. Então, meus amores, minhas borboletas lindas, Ana tá falando que eu quero saúde, é isso mesmo. Então, a lição de hoje para vocês: se amem, se cuidem, se olhem com bons olhos. Vocês, a Valéria, a religião interfere na tristeza? Algumas vezes sim, porque algumas religiões são muito castradoras. Porque existe uma coisa chamada religiosidade e existe uma coisa chamada espiritualidade. Você pode ser um ser espiritual e não ser um ser religioso, e você pode ser um ser religioso e não ser um ser espiritual. Por quê? Se você for estudar histórias da religião, a religião sempre foi usada juntamente com o governo para dominação da população. Eu não posso nem entrar muito nesse assunto para não correr o risco de derrubarem a live. Então, a religião sempre teve junto com a política. Nunca se buscou, o interesse real da religião sempre foi político. Nunca foi de elevação espiritual. Só com o advento do espiritismo que começou aqui no Ocidente, né? Porque isso no Oriente já era existente, que foi se buscando a espiritualidade em si, com o advento também da escravatura. Os negros implantaram as religiões de matrizes africanas, aí veio o candomblé, veio a umbanda, e deu-se um olhar mais espiritual para a religião, porque as religiões anteriores, como catolicismo, protestantismo, fala muito de autopunição, de pecado, de dogmas. Tiram a autorresponsabilidade de vocês, de nós, né? A gente tem que ter autorresponsabilidade conosco, independente de religião, independente de qualquer outra coisa. Que a gente, Deus não vai se agradar disso. Mas quem tem que se agradar de algo somos nós. Porque nós não somos deuses, como eu já falei. Então, se nós não tivermos nos agradando, nós também não estamos agradando a Deus. Porque nós somos uma partícula dele. Então, toda vez que a gente se castra, se autocobra, a gente está fazendo mal para a gente e está fazendo mal para Deus também. Ana falando, me amando, me cuidando. Hoje meu ex me mandou mensagem, respondi bom dia e só. As outras épocas seriam um marco. Hoje passou, ainda bem. Estou feliz comigo mesma.
E cada dia um passo de cada vez. Minhas borboletas lindas, eu gostaria de encerrar essa live com uma afirmação. E eu gostaria que vocês repetissem comigo. Vamos? Eu me amo. Eu me aprovo. Eu tenho um potencial ilimitado. Eu me perdoo amorosamente e me liberto de todo o meu passado. Eu escolhi encher o meu mundo de alegria. Eu me amo e me aceito. Vamos repetir? Eu me amo e me aprovo. Eu tenho potencial ilimitado. Eu me perdoo amorosamente e me liberto de todo o meu passado. Eu escolhi encher o meu mundo de alegria. Eu me amo, eu me aceito. Mais uma vez, eu me amo, eu me aprovo, eu tenho potencial ilimitado. Eu me perdoo amorosamente e me liberto de todo o meu passado. Eu escolhi encher o meu mundo de alegria. Eu me amo, eu me aceito e está feito. Meninas, semana que vem estarei aqui com vocês, onde eu abordarei o tema do que você tem medo. Falaremos do medo na escala de Hawkins. E espero, meus amores, que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, indique para os amigos. Como eu digo, beijos, Maia. O grupo Borbolete é gratuito. Eu que agradeço, Valéria. Está disponível no link na minha bio. Vocês podem entrar, é gratuito. Eu desenvolvi o planner da conscientização dos sentimentos. Está disponível para compra no link da minha bio. E se vocês quiserem marcar uma sessão comigo, é só entrar em contato aqui no direct ou via WhatsApp. Um grande beijo, uma boa noite. Namastê. Fiquem com Deus.